Para o próximo painel, que traz o tema Qual Governo Digital? Convidamos para moderar os trabalhos Rivana Ricarte, secretária-geral do FONACAT, presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. E como palestrante, convidamos o jurista Dr. Juarez Freitas. Como debatedor, senhor Felipe Cruz, gerente de soluções digitais da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, desenvolveu projetos para instituições como o Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, Ministério da Gestão e da Inovação, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Companhia Nacional de Abastecimento, Presidência da República, Icatu, Hartford, Photon e ANAC. Também é ex-coordenador na Secretaria de Governo Digital e gerente do portal gov.br. Lembramos que as perguntas aos palestrantes poderão ser feitas através dos formulários de perguntas disponíveis com a nossa equipe de recepção. Portanto, para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra a senhora Rivana Ricarte. Bom dia a todas e todos que aqui estão. Vou me redimir que ontem, na Fala na Mesa, eu não fiz a minha audiodescrição, né? E principalmente porque está sendo gravado, para que a gente possa ser acessível a todas e todos, né, que estão nos assistindo. Então, eu estou hoje aqui na frente, na mesa, ao lado dos dois expositores. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos lisos, estou vestindo uma camisa preta, uma saia preta e um blazer um pouco rosa. É uma alegria muito grande estar aqui e, principalmente, ao lado desses dois expositores, doutor Juarez, doutor Felipe Cruz, que vai debater o tema, com esse tema, né? Que governo digital? Qual governo digital? Por que é muito importante a gente refletir sobre isso, né? A gente falar do governo digital é essa aplicação, eu acho que dialoga muito com o painel anterior, dessas tecnologias para comunicação, né, e para modernizar a administração pública. Há algum tempo eu frequento o FONACAT e sempre, né, assim, o doutor Juarez, o professor Juarez, sempre nos traz esse ponto, né, da modernização da administração pública, como pensar em melhorar os serviços, as avaliações de desempenho, né, muitas demandas acerca disso. E eu acho que o foco tem que ser melhorar o serviço para o cidadão. Então, é um conceito, quando a gente pensa do governo digital, que vai muito além de simplesmente informatizar processos, né? Trata-se, de fato, de pensar em como transformar um governo para interagir com a sociedade. E esse eu acho que é um ponto que eu diria que nos traz, enquanto servidores e servidores, e eu falando aqui um pouco do campo da Defensoria Pública, muita preocupação também, né? A gente vive num país, 215 milhões de pessoas, quantas dessas pessoas abaixo da linha de pobreza, quantas dessas pessoas que a gente encontra em situações de diversas vulnerabilidades e que sequer têm acesso à plataforma mais simples, diria assim, do digital, o gov.br. Né? E do que falar, então, das informatizações dos nossos processos institucionais, do ponto de vista da Defensoria Pública, principalmente, isso é um ponto de muita reflexão. É muito importante pensar nessa tecnologia dos processos, para aqueles processos que são repetitivos, e a gente pensar nisso, isso tem reflexo no judiciário também, mas como aliar isso sem perder a humanização? Né, sem perder o que é a centralidade do Estado, que tem que ser as pessoas, e as pessoas com esse acesso. Me parece que nada adianta a gente ter uma plataforma maravilhosa, né, se a gente não conseguir que o cidadão, que a cidadã, que são os usuários dos nossos serviços prestados, se sintam incluídos nesse processo, né? Eu acho que tudo que a gente passou, a mesa anterior falou um pouco disso também, né? A Covid acelerou muito esses processos e fez acelerar essa vulnerabilidade digital, que eu acho que estava, às vezes, um pouco esquecida ali, isso não era tão visto, e isso é uma realidade. A gente sempre discute na Defensoria sobre a necessidade de ampliar essas plataformas de acesso, a inteligência artificial está aí para mudar essa maneira,
mas o foco tem que ser o cidadão. Então, quando a gente amplia a maneira de acesso à justiça através da defensoria, ampliando os canais de acesso, isso é muito importante, mas a gente sempre dialoga sobre isso. A escolha tem que ser do cidadão. É o cidadão que quer ir até a sede ou é o cidadão que quer ser atendido através daquele aplicativo de atendimento, enfim, que as instituições estão desenvolvendo. Eu tenho certeza que essas novas tecnologias têm muito a impulsionar para o crescimento do Estado. Mas acho que, enquanto nós todos aqui, que vivemos essa fase de transição, que não somos a geração Z, como até o ministro Anastasia falou ontem, temos uma responsabilidade muito grande por fazer esse caminho, né, do que a gente tinha, do que a gente tem e que futuro a gente quer. Então, tenho certeza que o debate hoje aqui vai ser muito rico. Com muita alegria, passo a palavra aqui para o professor Juarez Freitas, esse grande jurista, para que nos... enfim, encha de conhecimento nessa manhã. Estimadíssima doutora Rivana Ricarte, eu é que me sinto profundamente honrado de estar ao seu lado. Uma defensora pública, uma das carreiras de Estado que eu aprecio muitíssimo e comungo da sua preocupação em defendermos o uso da tecnologia em defesa do humano. Senhor Felipe Cruz, uma honra conhecê-lo. Já tinha referência sua, será uma honra debatermos. Estimadíssimo presidente Rudinei, cada vez mais eu olho para o Rudinei e vejo uma figura de estadista, assim, ele está ficando muito parecido com o Jé. E eu acompanho essa trajetória brilhante do Rudinei à testa do Fonacate e o tenho como um querido amigo. E vejo também, às vezes, isso talvez não seja, Ivan, suficientemente destacado o trabalho que vocês fazem, mas, por exemplo, e se houver tempo, incidentalmente, ao menos, eu mencionarei um aspecto da Lei Geral de Concursos Públicos, conhecimentos, habilidades e competências para o campo digital. E o Fonacate teve um papel, o presidente Rudinei, que eu sei muito importante, para evitar alguns pontos extremamente críticos, que eu acho que não seriam nada positivos. Então, esse papel defensivo da qualidade do legislativo brasileira, meus cumprimentos também por isso. Eu quero mencionar na presença de um grande amigo, que, aliás, teve um papel decisivo, crucial aqui nessa instituição, o nosso queridíssimo Roberto Kupski. Eu homenageio a todas e todos. Muito bem. Eu tive a honra de participar de uma comissão de juristas presidida pelo atual presidente do TCU, e nos convidou, éramos só 5, e tínhamos uma série de ideias para a melhoria da gestão pública brasileira, e uma das ideias que eu ventilei e que prosperou, a única que prosperou, mas há outras boas lá, hein? Há outras boas lá. Foi um anteprojeto de lei de serviços públicos digitais. Isto redundou, ao fim e ao cabo, num anteprojeto que teve uma certa influência no curso do processo legislativo. E hoje nós temos, fruto não só desse anteprojeto, mas de uma amálgama que é tipicamente congressual, uma boa lei, que é a Lei 14.129 de 2021. E eu pretendo pensar hoje para vocês aqui alguns aspectos desta lei, mais precisamente um, que tem a ver com o artigo 48 da lei. A gestão de riscos.
Gestão de riscos, uma tarefa nevrálgica para as carreiras de Estado. Mas não poderia desperdiçar essa brilhante oportunidade para fazer um brevíssimo chamamento para só mais 2 pontos que vocês, como carreira de Estado, né, eu falaria mais, mas como eu quero me concentrar na gestão de riscos, só 2 pontos que as carreiras de Estado poderiam muito auxiliar na concretização, porque a lei tem várias pérolas escondidas, ocultas, né? À espera de intérpretes que queiram concretizar. Exemplo, artigo 21, avaliação continuada de políticas públicas, de defesa do usuário e serviços públicos, por meio de ferramentas digitais. Este é o estágio avançado, bem mais avançado, de democracia participativa. E com isso eu já começo a adjetivar o que é a gestão pública digital, o que é governo público digital. Eu preferiria a expressão Estado digital, mas eu vou falar governo para facilitar. O governo digital que não for participativo não me serve. Não for democrático, não me serve. A minha resposta mais completa é a seguinte: é um governo digital sustentável, sob supervisão humana, Rivana, indelegável, supervisão humana indelegável, com auxílio regulado da inteligência artificial. Essa é a minha resposta. Quando eu digo sustentável, incluo necessariamente o controle social. E um segundo destaque, outra pérola que eu apenas mencionarei, é o artigo 3º. Esse artigo 3º, se for aplicado, muda completamente o processo administrativo brasileiro. Só isso. Mas ele está lá escondido, né? Por enquanto, inciso 12, imposição imediata e de uma única vez das exigências necessárias à prestação de serviços públicos. Para evitar que o usuário seja submetido a tarefas de Sísifo, a tarefas processuais quase torturantes. São só esses 2 destaques que eu apenas mencionaria, tem vários outros, mas eu quero me concentrar na gestão pública de riscos, eu quero me concentrar na questão da inteligência artificial generativa e quero me concentrar em alguns exemplos extraídos do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028. Não se pode falar em governo digital sustentável a essa altura sem falar também de inteligência artificial. Há um livro nosso chamado Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano. E sobre esse tema de hoje, eu tinha prometido ao presidente Rudinei, e já está no prelo, viu, presidente? Vai sair um artigo nosso chamado Governo Digital Sustentável, Gestão de Riscos. Quando eu falo em gestão de riscos, por favor, ouçam sempre também riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades. Agora mesmo saiu o quarto relatório importante do Banco Central sobre riscos e oportunidades sociais, ambientais, inclusive climáticas. Com um capítulo, evidentemente, muito especial ao Rio Grande do Sul. E também com um corte de créditos, o próprio Banco Central impugnando o fornecimento de créditos para atividades manifestamente insustentáveis. Riscos e oportunidades. O Brasil tem, em matéria de gestão pública digital e gestão de riscos, inclusive climáticos, a oportunidade de nem mais nem menos, e sem hipérbole alguma, sem exagero algum, de ser líder mundial de sustentabilidade. Eles tragam um dado apenas. Nós podemos ter 100% da matriz energética brasileira limpa. Para vocês terem uma ideia, a China tem 26% só.
100% de uma matriz energética limpa, isso tem tudo a ver com o governo digital sustentável, depois eu vou mostrar por quê. Aliás, depois não, vou mostrar agora. Pode nos fazer atrair investimentos brilhantes na era digital. Um exemplo, para o qual, felizmente, já começa a prestar atenção o Brasil, são os data center verdes. O Brasil tem tudo para ser, o Banco Central, o BNDES acordou para isto, um hub mundial de data center verde. O mundo está tendo um problema dramático de explosão de dados e de custo energético no armazenamento de tais dados, no manejo de tais dados. A coisa é tão séria e tão grave que nós estamos produzindo como humanidade tantos dados que daqui a pouco nós vamos ter que abandonar o armazenamento digital. Não está mais dando conta. Além dos custos inerentes. Por isso já se fala, presidente Rudinei, secretária da Conocate Rivana, nossa defensora pública, em armazenamento de dados em DNA sintético. Anotem aí, porque eu estou lhes propondo um tema para o futuro, imediato, que é a regulação da chamada biologia sintética. Se nós conseguirmos trazer data centers verdes para o Brasil, e nós temos dois recursos que essa grande indústria de dados precisa. Nós temos água, em alguns lugares, como no Rio Grande do Sul, em excesso, e nós temos energia limpa. E podemos ter 100% de energia limpa, sendo que a segunda fonte já é a solar e tende a ser a primeira. Hoje, 18%, rapidamente pode chegar a mais de 50% da nossa matriz. E se nós podemos atrair investimentos, por exemplo, agora em Eldorado, em Porto Alegre, uma região que foi profundamente atingida pela enchente, houve o anúncio de um data center desse tipo, bilionário. Olha o paradoxo, a saída, a recuperação se dá pela economia de dados, mas economia verde. Então, isso é uma enorme oportunidade. O Brasil tem tudo, só falta que as carreiras de Estado queiram. E que a sociedade também queira, né? Mas para isso tem que estar muito bem informada e conhecer, por exemplo, o que é gestão de riscos e oportunidades. Então vamos ao artigo 48 da Lei 14.129, a Lei do Governo Digital, exige uma integração da gestão de riscos ao planejamento estratégico. Se algum de vocês, eventualmente, acha que esse tema, gestão de riscos, ainda é um tema um pouco estranho, por favor, coloque isso no centro, no core dos próximos estudos para a administração pública brasileira. Sem gestão de riscos, inclusive climáticos, nada poderá ser feito de maneira eficiente e eficaz em matéria de gestão pública. E eu lamento dizer que, assim como a avaliação do ciclo de vida, que é obrigatória também no Brasil, por exemplo, na Lei 14.133, aliás, no artigo 169, também a própria gestão de riscos, e eu estou falando da Lei de Licitações Públicas. Mas ainda é algo que, de um modo geral, eu vejo uma enorme dificuldade de implementação por falta de conhecimento. Existem alguns manuais. TCU, por exemplo, tem um manual de gestão de riscos. CGU, manual de gestão de riscos. Mas a avaliação de riscos está longe de ser uma tarefa trivial. É extremamente importante dizer isto. E nós, para isso, temos que saber bem que tipo de horizonte finalístico nos interessa, para sabermos os riscos. Há pessoas que consideram riscos aceitáveis que eu considero inadmissíveis. Por exemplo, em matéria de inteligência artificial. A União Europeia regulamentou o uso da inteligência artificial, admitindo hipóteses de riscos inaceitáveis. Por exemplo, o uso da IA para causar dano a uma criança. Isso é um risco inadmissível. Além disso, riscos elevados
Aliás, eu tenho dado esse exemplo de riscos elevados, inspirado na regulamentação europeia, a brasileira segue muito essa perspectiva, citando o judiciário. Toda atividade que envolve inteligência artificial na justiça é risco elevado. Elevado. E, portanto, nada poderá ser feito nessa matéria sem uma avaliação prévia, explícita, congruente, explicável. Essa palavrinha-chave. A decisão algorítmica tem de ser explicável. Não apenas rastreável, mas explicável. E nada poderá ser feito sem considerar, e agora mesmo eu estava vendo num importante tribunal do Brasil, 3 projetos de inteligência artificial generativa, e aí me disseram, olha, está 100% seguro. Eu disse, não está. Infelizmente não está, por tudo que eu ando estudando, o risco de alucinação é um risco inafastável e elevado. Mas a minha proposta, então, é riscos e oportunidades. E é a proposta que está no artigo 48 da Lei do Governo Digital. Com isso, nós poderíamos fazer, por exemplo, várias medidas que estão, uma delas, no bom plano brasileiro de inteligência artificial, 2024-2028. Na área de saúde, nós podemos ter o protocolo falado e nós podemos ter a otimização de diagnóstico. São 2 projetos que estão no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que vale a pena conhecer. Vale a pena acompanhar. Aliás, em matéria de gestão jurídica tem alguma coisa ali, mas em matéria de carreiras de Estado não tem o suficiente ali. Mas vocês reparem os custos como são irrisórios em comparação aos possíveis benefícios e co-benefícios de cada uma dessas medidas. Eu estou me referindo ao Meu SUS Digital. O Brasil não avançará nesta matéria sem uma preocupação com saúde pública prestada com telemedicina e com saúde digital. Pelas nossas dimensões, a inclusão necessariamente passa por aí. Todavia, como bem salientou a Rivana, nós não podemos perder jamais a supervisão humana, e eu diria a supervisão humana compassiva, sensível, mais do que empática, simpática. São coisas diferentes, empatia e simpatia. Mas, Ivana, o potencial benéfico disso também não pode ser desprezado. Segundo, eu quero dar um exemplo que eu não sei por que eu selecionei esse caso, né? Eu penso que nós precisamos ter monitoramento, governo digital sustentável, o monitoramento via sensores, via internet das coisas, da qualidade do ar. Não sei se vocês acham que esse é um exemplo muito abstrato, mas qualidade do ar. Eu me lembro de, não faz muito, Pequim estava irrespirável. Lembro disso? Houve protestos, etc. Hoje, graças a sensores espalhados, a veículos elétricos e uma série de medidas, melhorou bastante. Está longe de ser o ideal, mas melhorou bastante. O Brasil tem, agora, uma oportunidade. Uma enorme oportunidade, porque nós temos a Lei 14.850/2024, doutora Rivana. E temos a resolução do CONAMA 506 de 2024. Nós, juristas, adoramos citar textos normativos com a esperança de vê-los concretizados. É a lei da qualidade do ar. E esta lei da qualidade do ar, destaco, artigo 4º, inciso 7. Assegurar o acesso amplo de dados e informações públicas em relação ao monitoramento e à gestão de qualidade do ar. Ou seja, nós podemos espalhar sensores que vão permitir à sociedade saber o quanto ela está sendo envenenada. A gravidade disso é de tal monta que, segundo a OMS, senhoras e senhores, morrem por ano 7 milhões de pessoas pela poluição do ar. Comparem com a pandemia. Vou chegar a números.
Isso é um número praticamente igual a uma pandemia. Concordam ou não? Nós estamos vendo uma dificuldade cultural de fazer a transição para o fim dos veículos a combustão. Uma dificuldade cultural, lobística, de sair da indústria dos fósseis. Há um certo vício em fóssil, vício em poluição, vício no resultado fácil. Agora mesmo eu vi um debate de um país, não vem ao caso qual, e os dois candidatos, infelizmente, um pior do que... Bom, mas enfim, mas uma candidata resolveu também defender o fracking. Se alguém resolver falar em fracking no Brasil, eu peço que as instituições de Estado tomem medidas. Né? Um país como o nosso jamais poderia admitir tamanho equívoco de políticas públicas. É um vício, mas com o momento que as pessoas começarem a perceber que estão respirando ar insalubre, muda. Pode anotar que muda. Mudou em Pequim, muda em qualquer lugar do mundo. Então, esta invisibilidade do que nos mata é que me parece gravíssima e que nós precisamos romper. E o governo digital, por favor, me ajude a implementar o artigo 4º, inciso 7º, 14.850, porque eu sofro de problemas respiratórios e eu preciso trabalhar bastante ainda pelo Brasil e pelo mundo. Pode ser ou não? Me ajuda, presidente Rodinei. O senhor também merece um bom ar. Próximo ponto que eu queria destacar é o uso do governo digital sustentável com inteligência artificial bem regulada, e nós precisamos participar ativamente, como protagonistas, do debate sobre a regulação da inteligência artificial em relação, sobretudo, ao serviço público, em relação ao futuro do serviço público. Se houver tempo, eu falarei disso, pelo menos nos debates. Mas nós precisamos usar a IA e usar a digitalização e usar toda a base de dados e usar a infraestrutura pública, guardem-se pública de dados e metadados, para saber se uma política pública funciona ou não funciona. Concordam ou não? Eu sei que as auditorias operacionais, por exemplo, do TCU, são importantes. E as valorizo. Todavia, é evidente que o Brasil tem uma enorme baixa efetividade de políticas públicas. Mas não é só o Brasil. Saiu agora uma matéria, um estudo, na Science. Eu li na Nature, curiosamente, referindo ao estudo da Science. Eles apanharam 1.500 políticas climáticas visando a redução das emissões dos gases de efeito estufa. 1.500 em vários países. Dezenas de países. E com a inteligência artificial fizeram uma análise de efetividade. O que funcionou lá na Noruega, qual foi o mix de políticas que deu certo na Noruega em matéria de transição para o veículo elétrico, etc. E o que não funcionou. Presidente Rodinei, doutor Ivana, das 1.500, 63 tiveram efetividade. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Essa é outra invisibilidade que nós temos de romper no Brasil e no mundo. A baixa efetividade. Quando a lei do governo digital fala em políticas públicas baseadas em evidências, mas isso não pode ser uma retórica. Aliás, algumas coisas são um pouco retóricas, mas nós temos que retirá-las do limbo retórico. Foi aprovado agora, nesta semana, o Pacto Global Digital, cuja leitura eu recomendo vivamente a vocês, sobretudo páginas 40 e seguintes. Dentro do Pacto para o Futuro, numa manifestação histórica de consenso da ONU, na qual a ONU reconhece que não está dando conta do recado e precisa ter novas instituições, uma nova governança, inclusive para a inteligência artificial e para a era digital. Penso que nós devíamos ter um grupo de estudos, por exemplo, em contato com a ONU para examinar esse Pacto Global Digital. E ali se
diz, entre outras coisas, no Pacto para o Futuro, que nós temos que ter novas métricas. O PIB já não é um bom indicador. Mas se diz, em relação ao mundo digital, que ele tem de estar submetido aos ODS. Eu estava vendo um ranking, por exemplo, da OCDE sobre os países mais digitalmente avançados do mundo. Nada contra. São 6 pontos importantes. Governo com plataforma, o usuário como centro, dados abertos, etc. Nada contra os 6 critérios, mas são absolutamente, com todo respeito, insuficientes no ranking. Porque o que nós temos de fazer é isso que está proposto agora no Pacto Global Digital. É submeter os dados da governança a uma avaliação, a um escrutínio com relação ao cumprimento dos 17 ODS, que são vitais para a sobrevivência da espécie humana, entre outras espécies. Portanto, baixa efetividade nós não podemos mais admitir, maiormente com recursos tão minguados e tão escassos, né, como nós temos no caso brasileiro. Próximo ponto a destacar, essa homenagem eu trouxe, Felipe, gestão de riscos e monitoramento de veículos voadores. É um assunto, sua homenagem. Eu não estou falando de drones. Aliás, eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, no Brasil, a orientar um trabalho sobre regulação de drones, direito administrativo da regulação de drones. Me preocupa muito o drone, né? Pode ser abatidos facilmente, além do problema do hackeamento, etc. Mas agora, sexta passada, com autorização da ANAC, em sua homenagem eu trouxe esse assunto, nós tivemos no Brasil o primeiro voo não tripulado de carro voador, aqui em São Paulo. Concordam ou não? E eu pergunto a vocês se nós temos aqui ou não um tema de gestão de riscos relevantes. Nem preciso responder, não é? E é evidente que aqui é um papel fundamental do direito administrativo da regulação e do governo digital sustentável, com monitoramento em tempo real da segurança, inclusive cibernética, dos voos em geral, e não só dos carros voadores, dos voos em geral. E quando não houver segurança, princípios da prevenção e da precaução, aeronave em solo. Mas não pode ser tardio esse processo. Hoje nós temos condições, depois quero conversar com o Felipe para ver se eu estou certo, nós temos condições de rastreabilidade e de monitoramento em tempo real da segurança. Não sei se vocês têm a preocupação que eu tenho, né? Aliás, um veículo voador talvez me trouxesse mais rapidamente até Brasília. Ontem eu levei apenas 8 horas. Mas isso não é o relevante. O relevante é chegar bem aqui, né? Mas que veio para ficar, veio. Eu admito. Mas que nós devemos aceitar isso passivamente, sem uma boa gestão de riscos, evidentemente seria um risco mais do que simplesmente elevado. Próximo aspecto fundamental é a indelegabilidade da supervisão humana, da IA generativa, em matéria de políticas públicas de educação. É um dos ODS fundamentais. Hoje, eu estava conversando com um governador recentemente, e eu disse a ele, olha, a inteligência artificial tutorial, eu acho que veio para ficar. O Bill Gates está falando disso, estou vendo as experiências, está bem, acho que veio para ficar para o debate. Mas, e aí sugeri que ele lesse um estudo, repassei esse estudo, que tinha recém saído. Fizeram um estudo sobre o uso de inteligência artificial generativa, tutorial, né, em matemática. E sabe o que descobriram nesse estudo? É bem interessante isso. Primeiro, melhora a performance dos estudantes. Então, aí a turma, então vamos para isso. Calma, não terminou o estudo. Quando retira a IA generativa, piora sensivelmente a qualidade da matemática. Tem algo errado aqui. Está gerando dependência. E esse estudo mostra também a importância nevrálgica, fundamental,
de uma personalidade chamada professor. Lá no Ceará, em qualquer lugar do mundo, são estas figuras absolutamente fundamentais que fazem a diferença. Aliás, eu fiquei muito honrado que o ministro Anastasia fez uma referência a meu respeito, então eu quero, não por troca de gentileza, mas por justiça, dizer que eu sempre chamei, quando ele era governador, depois quando ele era senador, e agora como ministro do TCU, eu chamo a Anastasia de professor. Eu acho o título mais importante que alguém pode ter quando é um bom professor. E é o caso dele, grande professor. De direito administrativo, por sinal. Dito isso, não funciona, Rivana, a inteligência artificial tutorial se não tiver investimento em qualidade humana, em gente, em habilidades e competências que são insubstituivelmente humanas. Eu tenho estudado muito, não vou poder me estender, em inteligência artificial emocional. Vários projetos que eu andei vendo e venho circulando, conversando com muitos, para ver como regular isso de forma sofisticada, porque nós estamos agora com o chatbot em toda parte, né? Na administração pública agora, né? Ainda ontem eu recebi mais um convite, assim, com uma notícia extremamente boa. Fale com o nosso chatbot no tribunal tal. Ótimo. Eu adoro gente. Eu adoro gente. Eu tenho uma paciência infinita, inclusive quando as pessoas me ligam para fazer aquelas ligações sem nexo, assim, comerciais, dizendo, tudo bem, eu não preciso, tá, me tire do cadastro, mas eu sou educado. Eu sou tão educado que eu consigo ser educado até com máquina. Mas temos que tomar muito cuidado com esse tipo de, digamos assim, modismo rápido, né? Não que eu seja refratário, não que eu seja retrógrado, mas nós temos que fazer tudo isto com o direito à supervisão humana. Aqui trago novamente a Lei 14.129. A Lei 14.129 consagra expressamente, além da interoperabilidade, que está fartamente nesse do Pacto Global Digital também, assim como a integridade de dados, que foi salientada agora há pouco, na palestra que me antecedeu, a integridade de dados. Eu penso que nós temos aqui um problema sério, Rivana. Nós temos que reconhecer que autosserviço, que está na lei do governo digital, é salvo quando o presencial for indispensável. E, a meu sentir, nós temos que investir muito nisto aqui. O presencial indispensável. Eu não sou favorável a essa onda agora de refluxo, de todo mundo voltando, né? Tem uma empresa famosa, 5 dias, agora todo mundo trabalhando no presencial, etc., porque é a volta do velho comando e controle, né? Eles não sabem fazer isso desde sempre, então querem voltar ao comando e controle. Não sou favorável a isso. Todavia, existe o presencial absolutamente indispensável. Esse é um ponto que nós temos que mapear. Quais são as atividades que nós não podemos deixar de ter com toque humano? O toque humano é curativo. Pode ser placebo, não importa, ele é curativo. Para mim não é placebo. Né? Há certas pessoas que são curativas, e outras que entram na casa da gente que secam as plantas. Hein? Pior do que o tempo com fuligem. Mas voltando. Então, senhoras e senhores, nós temos de investir profundamente numa definição normativa, se possível, e num grupo de estudos, presidente Rudinei, para a qual me voluntario, não vou cobrar um cachê, voluntario, para nós fazermos um debate sobre governança digital, IA, serviço público e atividades humanas indelegáveis. Agora, por outro lado, não sejamos também reacionários a ponto de não admitir que o poder de polícia precisa mudar profundamente. O antigo poder de polícia tem que ser reformulado. Eu não posso admitir que não tenhamos uma fiscalização digital com o uso de satélites brasileiros, de preferência, com soberania
com soberania digital no controle, mas enfim, para a rastreabilidade das nossas florestas. Aliás, sabe quem descobriu que isso é importante? O setor agrícola. Dadas as exigências europeias, agora está todo mundo admitindo que tem que ter rastreabilidade para evitar o desmatamento ilícito, sob pena de eles terem danos bilionários. Bom, eu tinha separado aqui uma série de itens, mas eu vou dar apenas uma pincelada num deles que eu considero fundamental para encerrar. Nós precisamos ter, então, uma inteligência artificial regulada, em defesa do humano, explicável. Aqui nós temos que investir, presidente Rudinei, na nova motivação das decisões administrativas. Esse era um dos nossos anteprojetos, esse não andou, de colocar isso mais nitidamente no artigo 50 da Lei do Processo Administrativo, que já é um bom artigo, que fala da motivação explícita, congruente das decisões administrativas, sob pena de nulidade. O Brasil ainda tem, infelizmente, uma certa tradição de decisões administrativas imotivadas, tanto discricionárias como vinculadas. É ou não é? Nós precisamos romper isto. Mas, ao mesmo tempo, temos agora um desafio enorme de fazer uma explicabilidade da decisão algorítmica ser efetiva e não de faz de conta. Eu propus no Conselho da Justiça Federal, numa jornada de direito administrativo, e foi aprovado o enunciado, dizendo que a tomada de decisão administrativa algorítmica tinha que ser motivada sob pena de invalidade. Foi aprovado. No início causou um certo espanto. Mas quando eu referi que um Conselho de Estado da Itália havia tomado uma decisão quando uma remoção de pessoal tinha sido feita por algoritmo, uma remoção de pessoal feita por algoritmo, e a administração pública não motivou, não deu os critérios, não explicitou os preditores. Isso é tanto mais grave quando se sabe que a inteligência artificial é autônoma. O que é inteligência artificial, a propósito? Primeira coisa fundamental, a gente fala sobre inteligência artificial e não diz o que ela é. Inteligência artificial são sistemas algorítmicos com adaptabilidade, relativa autonomia, emulatórios imitativos da decisão humana. Esse é o conceito do nosso livro Direito à Inteligência Artificial em Defesa do Humano. Por que isso é fundamental? Primeiro porque ela emula, ela imita, ela não é humana. Nunca será humana. Embora cada vez mais, com deepfake inclusive, se torne próximo de ilude muitos, infelizmente. Mas, em segundo, porque relativa autonomia. Inteligência artificial não é automação. Esse é um dos maiores equívocos de quem vai tratar com o assunto. Inteligência artificial pode, por exemplo, alucinar. Pode pesquisar. Agora mesmo estava lendo ontem, aproveitei a estada na sala VIP para ler muito sobre isso. Um estudo de ontem, numa das melhores revistas do mundo, a inteligência artificial produzindo, criando, soltando ideias, aí fizeram um blind de controle e acharam que as ideias eram interessantes mesmo. Preferiram as ideias, em muitos casos, da inteligência artificial generativa. Eu ainda, sinceramente, prefiro apostar no humano, mas eu não abro mão do auxílio regulado e com, atenção, com explicitação. Se usou IA, tem que explicitar. O que nós não podemos ter mais, como eu vi agora num concurso público, presidente Rudinei, são provas, primeiro, algumas questões erradas. Isso é grave, né? Francamente erradas. Mas tirando isso, que é crônico, existe isso, muitas questões banais que qualquer chatbot resolve. Nós não podemos fazer concursos públicos que um chatbot passe facilmente. Esse é um desafio. Agora mesmo passou numa prova de residência na USP a inteligência artificial generativa. Residência médica. Nós não podemos fazer provas
fazer concursos que o chatbot seja melhor do que nós. Eu não quero servidor público que vá jogar Go ou xadrez, porque isso, cá entre nós, a IA faz. Eu quero servidor público com empatia, com compaixão, com sensibilidade, com intuição, mas intuição motivada. Intuição motivada. Preparado para a gestão de riscos, eticamente engajado para inadmitir determinados riscos. Inadmitir determinados riscos. Hoje nós temos uma ideia, agora mesmo, saiu infelizmente na própria Europa um documento de um sujeito importante, eu respeito. Eu li o documento dele e fiquei estarrecido. A Europa faz uma regulação e para a competitividade, nós devíamos ter menos regulação. 80% da regulação europeia, 80% nem vai ser considerado de baixo risco. Quer dizer, eles criam problemas onde, a meu juízo, não existem os problemas. O problema que existe é nós não podemos admitir, por exemplo, que a humanidade vá para o abismo climático sem que o governo digital possa nos servir para avaliar, predizer riscos climáticos em tempo. Nós não podemos admitir que uma enchente ocorra no Brasil, em qualquer parte do Brasil, quando é perfeitamente possível tomar medidas com manutenção devida para evitar os danos causados por essa mesma enchente. Nós não podemos admitir que a qualidade do ar continue desta forma. Nós não podemos admitir que a qualidade dos serviços públicos não tenha avaliação do artigo 21 da Lei 14.109. Então, esses são os meus apelos. E agora, para encerrar, estimadíssima Rivana, eu lhe faço esse apelo. A senhora que cuida de vulneráveis. E, de certo modo, todo ser humano tem vulnerabilidades. Uns acham que não tem. Esses são complicados. Mas eu vou lhe responder, então, objetivamente, qual o governo digital. Retomando a minha resposta inicial, presidente Rudinei. Governo digital que me serve é só o governo digital sustentável. Portanto, rigorosamente alinhado e comprometido com os 17 ODS. Nesse artigo eu apanho um por um dos ODS e vou dando medidas que o governo digital pode, concreta, objetivamente auxiliar. Inclusive com o uso da IA. Segundo, um governo digital sustentável com supervisão humana indelegável. Terceiro, com capacitação humana não substituível pelas máquinas, inclusive pela IA generativa. Com recrutamento e monitoramento da qualidade das serviços públicos em matéria de efetividade. Este me parece ser o governo digital do artigo 48 e da Lei 14.129 de 2021. Se vocês estiverem de acordo, por favor, assumam que esta é a lei do Estado digital. E vocês são as carreiras do Estado digital sustentável. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, professor Juarez. Sabia que ia ser muito provocativo, né? Como assim foi, mas sem mais delongas, passando aqui para o nosso debatedor, doutor Felipe Cruz. Muito obrigado. Acho que tem uma apresentação aí para colocar. Poderiam me ajudar? Em primeiro lugar, aproveito para agradecer o convite. É uma honra estar ao lado do doutor Juarez, doutora Rivana, presidente Rudinei, a Vivian, que fez esse contato comigo. E acho que eu vou ficar em pé aqui, fica mais fácil, tá? Gente, minha ideia aqui é usar esses 20 minutos para falar um pouco de prática também, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que são ameaças, que são oportunidades, já que o doutor Juarez trouxe muito bem a visão de gestão de riscos. E aí a gente tem que lembrar que nessa visão de identificar riscos, identificar oportunidades, também é parte dessa gestão. Então, primeiro eu queria trazer o governo digital como interface de relacionamento com o cidadão.
olhar menos para o digital e entender por que estamos no digital, tratando de desafios, oportunidades, estratégias. Parece que combinamos nossas falas. Não combinamos, mas eu acredito que será um complemento. Levar o governo para o digital, é sobre isso? Não é sobre isso, né, gente? Não é levar o governo para o digital. É estar presente onde as pessoas estão. Esse é o ponto. As pessoas estão aonde? Nesse momento, alguém aqui nessa sala pagou uma conta, alguém mandou um WhatsApp para o filho, alguém viu no grupo da família e alguém deu uma gargalhada e colocou kkkk. Nesse momento aqui. As pessoas estão aí. Não é aí que nós devemos estar com serviços públicos? É muito mais sobre isso do que levar o governo para o digital, apesar do nome, governo digital. Na década de 90 me perguntaram uma vez, eu trabalhava com internet banking, aí me perguntaram certa vez, como vai ser o futuro, hein? Eu falei, olha, o que eu leio é a unificação das mídias, todos dizem isso. Isso em 1999, 2000, quando o internet banking estava ganhando espaço no Brasil. E eu fiz uma leitura errada, e eu expliquei para o meu colega, vai ser assim, na sua sala de casa vai ter um terminal de vídeo, no seu quarto vai ter um terminal de vídeo. Em qualquer um deles, vocês podem comprar uma coisa no supermercado, você pode acessar uma câmera. O futuro vai ser assim. Eu estava errado, o terminal de vídeo é o celular. Era isso. Mas as mídias se unificaram no celular. E nós, que estávamos nos outros terminais de vídeo, estamos ali naquele espaço. 70% de todo o acesso feito aos portais do governo digital hoje, o GovBR, são feitos por celulares. A importância da acessibilidade, responsividade, de funcionar de maneira simples para o mesmo usuário que saiu do TikTok, que usou o Instagram e que estava no WhatsApp e entrou no GovBR e resolveu sua situação. Analisando a dificuldade de acesso aos serviços públicos, a gente começa a entender que algumas causas envolvem governo digital. Não todas, mas é importante entender que quando o cidadão não entende a linguagem utilizada, a gente pode trazer essa alteração de linguagem por meio de inteligência artificial. Como bem colocado pelo Dr. Juarez, a gente pode melhorar os textos de serviços que estão por aí. Por exemplo, um exemplo que eu sempre repito, certa vez uma professora da FGV me ligou e falou assim, por que vocês não proíbem a palavra logradouro nos textos de serviços? Porque as pessoas não entendem o logradouro. Ela falou, eu acabei de ajudar uma pessoa, falou, o que é logradouro? E ela explicou. Da mesma forma, como servidores públicos, muitas vezes, quando sentamos nessas mesas de madeiras, nós começamos um texto escrevendo considerando. A gente escreve considerando por aí, no nosso prédio? Não, mas mexer com essa questão da cultura de comunicação, considerando a lógica do digital, é um desafio do governo digital também, não é só tecnologia. Ao mesmo tempo, as pessoas moram nos municípios, né? Tirando quem está aqui em Brasília e em Fernando de Noronha, as pessoas moram nos municípios. Vocês concordam que muitas vezes, para acessar um órgão público presencialmente, ela precisa viajar? Vou dar um exemplo disso hoje. Então, unificar canais, criar um portal unificado de serviços, adequar linguagem, simplificar processos, é algo que o digital pode facilitar. E, para isso, ocorreu recentemente uma alteração na lógica do governo digital que talvez não tenha ficado claro para todo mundo. Mas houve uma alteração do ecossistema baseado em órgãos para um ecossistema baseado em serviços. Então, antes, quero tirar um passaporte, vai na polícia. Para um cidadão isso não faz tanto sentido. Ele está na jornada da viagem, ele está feliz, ele está entrando no site, planejando, olhando fotos do hotel, e aí a gente fala, Polícia Federal para fazer o passaporte. Para a gente faz muito sentido, porque a gente está envolto nessa estrutura funcional de governo há muito tempo. Então, PGFN, essas siglas fazem muito sentido para a gente. Para um cidadão, muitas vezes, passaporte é o bastante. Se é feito na Polícia Federal, no Ministério da Cidadania, ou para ele, tanto faz. E isso foi o que possibilitou, por exemplo, a unificação de canais digitais, que hoje é visualizada. A gente tem um portal único,
com 177 portais migrados lá para dentro. Por que isso foi possível? A ponta seca do compasso foi colocada nos serviços, hoje quase 5.000 serviços. Mas o Brasil também tem um ambiente propício para isso, né? É o 5º país do mundo com o maior número absoluto de usuários de internet. Importante lembrar que a gente talvez seja 4º se a gente passar a Indonésia, porque a gente tem 165 milhões de pessoas conectadas. China, Índia, Estados Unidos, a gente não vai ultrapassar. Então, assim, estamos ali perto da Indonésia, ambiente propício. Segundo a TIC Domicílios, 81% da população brasileira com mais de 10 anos tem acesso à internet. E essa pesquisa é super interessante da EPN, que ela é trimestral, e ela mostra que o brasileiro é o povo que passa mais tempo usando aplicativos. São 6 horas e meia por dia. Pensem aí se isso é verdade. Se considerar o WhatsApp, acaba sendo verdade, né? Olha o ambiente propício para a transformação digital no Brasil. Esse gráfico super importante, a TIC Domicílios, quem quiser acessar, sobre governo digital, é muito importante. Os dados para basear a política pública e justificar projetos na área de digital, uma excelente pesquisa. Se vocês olharem o que aconteceu no ambiente rural em acesso à internet nos domicílios, olha o que aconteceu de 2017 para cá. 71% dos domicílios em ambiente rural com acesso à internet, enquanto em 2018, 44% apenas. O mesmo a gente pode dizer por classe, né? Olha a evolução que a gente teve de 2015 para cá nas classes D e E. 60%, enquanto a gente tinha 16%, 23% em 2016, 30% em 2017. Passando rapidamente, esse gráfico também é importante sobre o dispositivo utilizado. Olha o que aconteceu em 2020, não foi tão falado por aí. A televisão, como meio de acesso à internet, superou o computador. Então, hoje em dia, se acessa mais a internet por televisão do que por computador no Brasil. Será que a gente não tem que estar nesse espaço? Será que nesse streaming que as pessoas estão cada vez mais utilizando, será que o serviço público não tem que estar ali? Será que ao usar um controle remoto e pesquisar no YouTube, seja o aplicativo que for, ele não poderia falar sobre como me inscrevo no Enem e naquele espaço da televisão a gente tem a resposta, o acesso e a inscrição? Fica como reflexão, porque o que está acontecendo de ambiente propício é classe D é de 40% para 60% em 2018 para cá. Domicílios rurais cresceu 44% de 2018 para cá. E o número de usuários de serviços públicos pela internet subiu para 93 milhões de cidadãos de 2019 para 2021. E a gente pode analisar isso de várias formas. Essa notícia diz: 80% dos domicílios possuem acesso à internet. E isso vai basear nosso trabalho. É nesse espaço que eu quero estar. A gente pode olhar por outro lado e falar: 36 milhões não têm acesso. E trabalhar nisso também. As duas notícias foram baseadas no mesmo dado. E a gente pode facilitar essa outra parte. Relatório do ano passado do Banco Mundial, ele traz que os telefones celulares são a principal ferramenta de comunicação e 95% da população mundial tem acesso a uma rede móvel. Agora, gente, quem tem micro-ondas em casa, que tem relógio, ou tem relógio no rádio do carro também, já deve ter notado que normalmente eles não estão certos, né? Por que a gente não acerta o relógio do micro-ondas? Tem que segurar a pipoca 30 segundos, ficar piscando e mudar aquele número. A gente desiste, não é? Ou seja, se a interface é difícil, o usuário desiste. Imagina agora se é um serviço público que oferece um benefício. Já pararam para pensar nisso? Tem um benefício ali, uma bolsa, algo, é uma inscrição e fala: desisto, não vou fazer a inscrição do Enem. Toda vez que eu chego nessa etapa, pede uma informação que eu não sei onde fica, pedem o NIS. Alguém sabe o que é NIS? Imagina. CPF como documento único, isso aí saiu no Código de Defesa do Consumidor de Serviços Públicos em 2018 e até hoje, NIS. Poxa. Só que os governos, eles são os maiores produtores e consumidores de informação, então é uma obrigação nossa simplificar o acesso a serviços.
Vou contar o caso da carteira de trabalho. A carteira de trabalho, gente, ela era emitida em 2.500 postos no Brasil. Um país que tem 5.569 municípios, vai para 570 esse ano, né? Parece que tem um município novo chegando. 2.800 postos. Isso quer dizer que muitas pessoas viajavam para tirar a carteira de trabalho. Eu tinha 2,8 mil postos e 5.570 municípios. Eu tinha fila, tempo de espera. Imagina, se fica pronto em até 15 dias, eu ter que viajar 2 vezes para tirar essa carteira de trabalho. Além disso, para o governo, 12 milhões por ano só para emitir a carteira naquela caderneta. E aí ela foi para o digital. O que aconteceu? Você não precisa solicitar. Se você tem uma conta GovBR, você já tem uma carteira de trabalho. Segundo ponto, a emissão da carteira de trabalho em papel representava 75% do atendimento presencial. Esse atendimento presencial tem que ser mantido. Assim como os bancos que representam a primeira transformação digital do país, foram os bancos, né? Receita Federal e os bancos que fizeram isso. Hoje você vai na agência, a agência tem até um nome bonito, é a agência Van Gogh, tem pouca gente, mas no passado eu ia com o meu boleto pagar o meu carro no 5º dia útil do mês, naquela fila enorme. Essa transformação fez com que hoje 2% a menos de todo o atendimento feito na Secretaria de Trabalho é para tirar a carteira de trabalho. Há algo de eficiência na administração pública aqui. E há inclusão, porque muitas pessoas que não tirariam essa carteira de trabalho e não chegariam rápido ao mercado de trabalho foram beneficiados de alguma forma. Sem lembrar que o acesso ao seguro-desemprego, que é um outro serviço, passou a ser feito pela carteira de trabalho. Esse é um trabalho de mestrado do Ricardo Moreira, que foi secretário de Trabalho, e desenvolveu uma dissertação. Quem quiser ter acesso, tem os dados bem detalhados. E aí, agilizando aqui pelo meu tempo, gente, tem uma lista de aplicativos mais baixados do mês. Pra você ter uma ideia, a gente fez essa análise no início do ano e nos 10 aplicativos mais baixados do Brasil, 3 eram de governo. Olha aqui, ó. Aplicativo GovBR, segundo mais baixado, à frente de Instagram, à frente de Nubank, à frente do TikTok, à frente do WhatsApp. Logo em seguida, a gente tem carteira de trabalho e o Conect SUS, que agora se chama Meu SUS, como bem colocado pelo Dr. Juarez. Tem uma tendência aqui que a gente não pode deixar de lado. No mundo, a página do login GovBR é a mais acessada do mundo na categoria governo. Se olhar aqui embaixo, a nossa referência está em 2º e 3º lugar, que é gov.uk, que é o governo do Reino Unido. Então, tem coisas que precisam ganhar escala. Agora, eu vou trazer com vocês um pouquinho a jornada do viajante. Então, eu converso com a esposa, 3 filhos. E aí, vamos fazer uma viagem? Vamos. Primeira coisa, sorriso, né? Sorriso. Senta na internet e olha que legal, tem um Airbnb lá, que tal? Vamos fazer isso, aluga um carro, vai para tal lugar. Num mesmo espaço eu compro a passagem, faço o seguro de viagem, defino a hospedagem, alugo o carro e muitas outras coisas. E aí eu entro numa gelatina aqui, ó, começa a ficar um pouco mais lento. Tem que ir na Polícia Federal para ver passaporte. Ixi, precisa de vacinação. Tem que ir na Anvisa. Inclusive, esse serviço é digital, hoje é muito rápido. CIVP. Vamos levar o PET. Ixi, tem que ir no Ministério da Agricultura. Declaração de bens, tem que ir na Receita Federal. Vocês concordam que tem um aprendizado aqui para a gente trazer para o lado de lá? Para que essa jornada seja fluida? E aí o governo como plataforma, como bem colocado, como uma das possibilidades pelo Dr. Juarez, eu entendo que é o governo oferecendo espaço para que essa jornada seja fluida. Eu posso iniciar um processo de serviço público aqui, no ambiente privado? A princípio poderia, contanto que ele ocorra com total controle, com respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a lógica da interação é sempre essa, gente. Alguém inicia uma ação, um sistema reconhece, processa aquela informação, responde, eu interpreto e decido. Esse ciclo de interação que acontece entre as pessoas numa comunicação, quem lembra do fluxo da comunicação, do emissor ao receptor, é o mesmo que ocorre em ambiente digital.
E entendendo que esse é o átomo do relacionamento entre governo e cidadão, eu posso entender que o que a gente precisa é que naquela experiência cíclica, baseada no input e output, eu tenho uma experiência única, ou seja, diferentes portais de governo com a mesma interface. E aí eu não tenho uma curva de aprendizado em cada sistema. Para que colocar fechar um X à direita em outro uma porta? Vamos seguir o que se chama Design System do governo. Quem quiser acessar o site, gov.br/design. Lá tem todo o padrão, por isso que tudo está ficando padronizado hoje em dia, porque tem os padrões a serem seguidos. Ao mesmo tempo, fácil. E o que é ser fácil? Ser fácil é quando, por exemplo, na prova de vida, tinha aquelas fotos de pessoas levando os pais no colo para um banco, né, para fazer a prova de vida. Depois foi para o digital. Quando chega no digital, o que acontecia ali? Reconhecimento facial para a prova de vida. E muitas pessoas não conseguindo fazer o reconhecimento facial, até que surgiu uma portaria que falou, olha, se a pessoa se vacinou, tem conta em banco, declarou imposto de renda, ela não precisa mais provar que está viva. Isso é governo digital, tirar necessidades do cidadão. Você não precisa provar algo que eu posso identificar por meio de ciência de dados. E aí eu tenho uma diminuição muito grande de carga, de custo. Porque se a gente colocar o tempo necessário para se conseguir desenvolver uma tarefa como custo para o cidadão, a gente tem economia de recursos para o cidadão nisso. E, por outro lado, para alcançar isso, a gente precisa unificar canais e a maneira como os cidadãos consomem informações e serviços. Para isso, a gente precisa conhecer limitações e necessidades dos usuários. E aí vem experiência do usuário como área, né? Nós temos a diretoria de experiência do usuário, hoje coordenação geral de experiência do usuário. Entender o contexto de utilização. Muitas pessoas estão acessando serviços públicos de dentro de um ônibus às 5 da manhã. Tem que funcionar ali, tem que funcionar fácil, eu tenho que tirar exigências. Ao mesmo tempo, eu preciso avaliar a produtividade do usuário, observar, questionar, registrar problemas e soluções, analisar o que já existe e dar ganho de escala ao que tem dado certo, porque o futuro não é a exacerbação do presente. Quando eu era criança, eu imaginava que o futuro seria prateado. Por quê? Tudo que era futuro era cromado. Então eu falava, o futuro vai ser tudo prateado. Se olhar nessa sala aqui, nem os metais dos tripés são prateados. O futuro passou a ser, pelo contrário, uma síntese. Você olha as grandes empresas que oferecem aqui, tem Samsung, Apple, a maioria, síntese de informação, branco, pouca informação. O futuro, na verdade, não foi a exacerbação do que a gente viu. Na verdade, foi a síntese, a objetividade, o foco na funcionalidade e a transformação por meio do simples. Governo digital é a mesma coisa. E se a gente analisar a tendência do que ocorreu recentemente, né, de 2023, agora, 2024, nós temos o portal mais acessado de governo, mais acessado do mundo, a gente pode entender que o próximo passo está aqui na tela. Né? Vocês já viram que nós temos órgãos públicos do exterior que são comprados por nossos filhos para brincar, não é? Não é interessante isso? É um órgão público, né? FBI, Polícia de Nova York. A gente não vê a PMDF aqui numa loja. O que está acontecendo aqui? Vou mostrar mais um, então. Ó. Site do FBI tem área para criança. Começou, o site da CGU já tem uma parceria com o Maurício de Souza. Camisa NASA, olha só que interessante. Pensa em escrever camisa, Receita Federal e aparecer em todas as lojas. Por que isso não ocorreu ainda? Tem essa, e seria legal. Eu acho que muitos aqui comprariam. Eu compraria essa, inclusive. Não só compraria, como estou muito interessado. Gente, muito obrigado. Eu acho que a gente vai transformar a realidade do Brasil por meio do entendimento das necessidades e a redução de necessidades também. Muito obrigado e um prazer estar aqui com vocês. Parabéns também, Felipe Cruz. Eu acho que foi além de muito interativa, acho que foi muito clara para saber que rumos, né, o pensar esse governo digital no Brasil está seguindo. Temos aqui duas intervenções.
enfim, uma aqui direcionada, né, proposta pela Ana Baltar, da Unacom, para o professor Juarez, né? O que seria a gestão de risco na era digital em relação ao funcionalismo público? Essa daqui eu até acho que dá para caminhar para os dois aqui. A Maria de Fátima Santos Cruz, né? Ela está falando da automação substitui alguns trabalhadores, tais como no caso dos bancários. Daí que o sindicato dos bancários dos diversos estados da federação ficam enfraquecidos, ou seja, pela diminuição da arrecadação de mensalidades associativas e contributivas. Todavia, não extinguiu totalmente o trabalho humano, felizmente, enquanto que a inteligência artificial vai auxiliar aos trabalhadores na área técnica e intelectual. É por isso que eu acho que vai muito nos dois, porque muito do governo digital está aqui, né, impactando o trabalho dos dois. Então, enquanto que a inteligência artificial vai ampliar os trabalhadores na área técnica e intelectual. E a última, como os servidores, proposta aqui pela Milena Coralina, da CGU, como os servidores públicos podem atuar de maneira estratégica para enfrentar os lobbies, por exemplo, dos combustíveis fósseis e de agro, e promover uma maior efetividade das políticas públicas sustentáveis, em especial transição energética e agricultura sustentável em busca de uma sociedade mais justa. Essa é mais direcionada aqui ao professor Juarez mesmo. Encaminhar para cá e encaminhar para cá. Enfim, acho que podemos começar com o professor Juarez. Aí eu acho que Muito bem. Então, parabéns, Felipe. Ótima explanação. Pergunta da Ana. Onde é que está a Ana? Aí, Ana, tudo bem? Ana, da Unacom. Muito bem. Eu vou dar alguns exemplos só, Ana, tá? De riscos para o servidor público. Quando eu falo em servidor público, lato sensu aqui, tá? Estou incluindo também os próprios empregados públicos e estou incluindo todos que trabalham no serviço público, não apenas as carreiras de Estado. O primeiro risco é o risco existencial, digamos assim. Que foi já, de certo modo, já remete à questão sobre a automação que saiu na sequência, a observação que foi feita, aliás, sobre o tema, que não é igual a IA, né? É o risco de ser substituído indevidamente. Esse indevidamente é importante. Eu não gosto de fulanizar, vocês conhecem o meu estilo, eu sou meio diplomático, até bastante diplomático, então eu não vou citar nomes. Mas houve alguém que queria fazer uma reforma administrativa, basicamente substituir, não precisa mais fazer concurso público, vamos colocar IA. Não sei se vocês lembram de alguém assim. Infelizmente existe esse risco, tá? Então o primeiro risco é um pouco defensivo, que a estratégia aqui é um pouco defensiva. O segundo risco é o oposto, de certo modo, é o de uma absorção exagerada. Né? Nós estamos aqui, esse é um assunto importante. Acho importante esse ecossistema baseado em serviços, desde que não se venha a perder também a dimensão orgânica da própria administração pública e não gere essa ideia de quase uma infungibilidade do servidor público, que eu não gosto dessa expressão, mas enfim, de novo, a questão da substituição, mas também o estresse. Há um psicólogo, cuja obra eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é Jonathan Haidt. E o Jonathan está preocupado com a geração ansiosa. Né? Eu também. Não só ansiosa, como deprimida. E há o risco, não vou citar nomes novamente, mas esses dias eu estava ouvindo um camarada dizendo que nas empresas dele tem que trabalhar 80 horas por semana.
Só falta alguém querer isso também no serviço público, né? Não tem que trabalhar na iniciativa privada. Aliás, ninguém consegue trabalhar isso. Não é? Tem algo errado com esse modelo. Nós temos é que cuidar de redução da jornada de trabalho. Isso é um debate importante. Nós temos que utilizar a inteligência artificial generativa, sobretudo, para reduzir a nossa jornada, no mundo inteiro, tanto na seara pública como na privada. E desplugar um pouco. Falas assim, nós estamos com 84% de acesso à internet, depois assim é um dos países que tem, se taxa o 5º lugar, será que é bom chegar na Indonésia? Está certo, mas cuidado, hein? Ser excessivamente conectado nos desconecta das nossas melhores virtudes, das nossas melhores características humanas. E gera problemas sérios de saúde mental. Eu tenho... esse é um assunto bem delicado, mas qualquer estudo sério sobre riscos na área digital do serviço público vai ter que chamar os médicos. Vai ter que chamar os médicos especialistas, por exemplo, em saúde mental. Não sei se vocês concordam que esse é um problema sério. Na iniciativa privada, eu tenho visto burnout assim. Esses dias eu estava conversando com um cidadão. Não posso entrar em maiores detalhes, mas, enfim, um jovem. Bilionário. E ele me disse que estava com burnout. Eu disse, olha, o teu problema é simples. Distribui esse teu dinheiro. Isso aí é terapêutico. Não precisa ser para mim, eu até não estava falando em causa própria. Ajuda os outros, isso faz um bem danado para o psiquismo. E está comprovado que faz mesmo. Aí passei estudos para ele, não sei se ele vai ajudar ou não, mas enfim. Isso não é mais trabalho, isso acaba sendo quase que um vício. Então, segundo risco importantíssimo, tá? O risco para a saúde mental. Nós temos que falar disso. Terceiro risco, além da substituição, o risco de saúde mental, é o risco de não ver, aí o Felipe tocou nesse ponto, já foi, acho que uma das primeiras frases do Felipe. Eu até tinha citado o relatório do Banco Central como exemplo. É de não ver as oportunidades, não ver as possibilidades de ver o seu trabalho sendo efetivo. Isso é muito sério. O ser humano precisa ter o reconhecimento, não o prêmio. Esse ano eu vou ter o 2º congresso de homenagem. É evidente que eu gosto. Mas eu considero que homenagem são as ideias ao direito administrativo sustentável, ao que eu venho pregando, não a minha. O ego é irrelevante. Qualquer pessoa assim, bem resolvida sabe que o ego é irrelevante. Mas é muito importante ver o impacto, a efetividade do seu trabalho. E isto eu acho uma grande oportunidade. Porque eu não sei se vocês... Das coisas mais frustrantes que eu vejo no serviço público, e não só no serviço público, na iniciativa privada também, é o sujeito não ver o retorno do seu trabalho. Eu tenho dito em palestras para a magistratura, quando falo, por exemplo, sobre inteligência artificial no judiciário, eu tenho dito que nós temos que ter um outro item importante, que é além da gestão de riscos, é a avaliação de impactos. Quando falo em avaliação de impactos, né, de políticas públicas, etc., vocês já estão mais ou menos familiarizados com isso. Mas agora, por exemplo, eu vou pedir depois para o presidente Rudinei. Rudinei, qual foi o impacto daquela minha palestra? Isso gerou um grupo de estudos? Se não gerou, não volto mais. Na nona eu não estou. Se gerou, eu estou na nona. Quer dizer, eu vou acompanhar isso, eu quero saber da efetividade. Não é? Concorda ou não? Isto é absolutamente, esse tipo de reconhecimento, de ver as coisas avançando, nós não temos muitas vezes no serviço público. Não sei se vocês concordam, Felipe, que isso é um pouco frustrante, porque o camarada fica lá, se sente uma peça, né? Na Receita, por exemplo, uma peça, e não vê a conexão disto com o resultado lá na saúde, na educação, ele não consegue enxergar nisso. No momento que nós temos uma administração pública que tem um enfoque, eu vou usar uma palavrinha que eu uso com muita parcimônia, holístico, que as pessoas realmente percebam o que está funcionando. Essa ideia de funciona ou não funciona, eu acho fundamental. É muito gratificante. A senhora, como defensora pública, já deve ter visto assim.
E para os juízes eu tenho dito o seguinte: quando vocês dão uma sentença, ou quando sai um acórdão, vocês saem, vão para casa felizes, suponho, fizeram um bom trabalho. Né? Afinal, vocês julgaram muito naquele dia, então deve ter muito resultado naquele dia. Aí as pessoas, não, eu quero chegar em casa, não quero nem lembrar disso. Não, não. Tem algo errado aí. Tá? Tu tens que ir para casa e fazer a avaliação de impactos. E não só da sentença naquele dia, mas o que aconteceu com aquele caso, seleciona por amostra. Tu não vai fazer por outra forma. Na tua vida, qual foi o papel, isso é um bom exercício, inclusive contrafactual. Qual foi o benefício gerado por aquela sentença a longo prazo? Já fizesse esse cálculo? O Brasil fala em consequencialismo na LINDB, consequencialismo, que eu acho que é uma coisa perigosa, tem que estar equilibrado pelo deontologismo, né, e pela ética das virtudes, né, Rodinei? Mas esse é outro capítulo mais profundo. Eu não posso deixar de avaliar dimensões do meu trabalho público. Então eu gostaria muito que o servidor público visse a conexão do que ele faz com o ser humano do outro lado. Conseguisse enxergar, por exemplo, lá no serviço previdenciário, quando ele está examinando um processo, né, que aliás é um pesadelo, geralmente, para o usuário, né? Diga-se de passagem. Um processo administrativo que tem um ser humano lá e que ele pudesse, pelo menos, fazer uma avaliação de impactos. Qual é a consequência? Qual é o impacto da minha decisão? Vocês não acham isso fundamental? Isto é relevante, este é um grande risco, o risco de nós não percebermos as oportunidades no trabalho público. Esses são só 3 exemplos, tá? Agora existem outros, que são talvez aqueles que vocês gostariam mais de ouvir em outra ocasião, que é os riscos jurídicos. Por exemplo, eu falei da motivação. A maioria não sabe motivar decisões administrativas no Brasil. Nós temos um problema sério. E não é por má fé, em alguns casos é, mas não é necessariamente por má fé. É por falta de formação para isto. Agora, imagine ter que explicar decisão algorítmica. Tá? Então, isso aí nós vamos ter que nos capacitar profundamente. É um risco jurídico, é um risco de compliance, lato sensu, não é? Que nós vamos ter que verificar. Porque muitas vezes as pessoas imaginam, não, quem decidiu foi a máquina, não tem nada com isso. Não, não. A supervisão humana é indelegável. Isso tem um lado positivo, porque nós não vamos ser substituídos pela máquina, mas tem uma contrapartida. Eu preciso observar o artigo 50 da Lei 9.784. O artigo 50 da Lei 9.784, combinado com 93 da Constituição, é uma das vigas mestras do direito administrativo fundamentado, racional, de racionalidade comunicativa. Vou usar a expressão filosófica e não instrumental, como diria Habermas. Então, esses são alguns riscos. Os riscos jurídicos, eu não quero assustar vocês, mas são muitos. Mas tem antídoto para cada um deles. Para cada um dos riscos jurídicos, existem várias soluções. Inclusive uma, que é ter um checklist decisório. Nós vamos ter que, no Brasil, organizar protocolos de decisão. E para isso vamos ter que ter uma taxonomia dos preditores. Não é? Por exemplo, o mundo inteiro está debatendo hoje a taxonomia verde. Aqui no Brasil, quem é que está debatendo isso? CVM está debatendo isso, Banco Central está debatendo isso, o governo parece que criou algo nesse sentido. Eu espero que a AGU participe desse debate ativamente, como protagonista. Mas nós vamos ter que ter uma assimilação disso e é tarefa complexa. Há um livro, para encerrar, sempre gosto de citar alguma coisinha para leitura complementar. Um livro com o qual eu não concordo inteiramente, tá, gente? Até porque ele tem uma polêmica com o Daniel Kahneman, eu me inclino mais à postura do Daniel Kahneman, mas que tem coisas interessantes. Chama-se Preparados para o Risco. Gerd Gigerenzer. Esse é o título.
preparados para o risco. E nós vamos ver que, de um modo geral, a nossa sociedade não é preparada para o risco. Inclusive, ela toma riscos desnecessários. Eu nem vou falar das apostas, né? Nem vou falar das apostas. Aliás, é um assunto absolutamente preocupante. Tá? E era previsível. Quem faz gestão de riscos deveria saber que ia acontecer um risco enorme para o comércio, um risco sistêmico para bancos, para inadimplência, tudo isso tinha que estar sendo analisado. Evidentemente, o Congresso Nacional não fez essa análise. Mas as carreiras de Estado têm a obrigação de fazer esse tipo de predição e alertar, mais do que alertar. Isso, por exemplo, o Banco Central está fazendo agora. Mas devia ter feito, talvez, cá entre nós, com muito mais ênfase antes. Mas, enfim. Então, esse ano, depois vamos conversar com calma no almoço. Né? E se a senhora integrar o grupo, viu, do presidente Rudinei parece que vai montar, aí, então, eu acho que a minha palestra terá tido um impacto positivo. Acho que sim. Tá ok. Sobre essa questão da IA e servidor público, não tem como a gente não lembrar de algo que aconteceu há quase 300 anos. Revolução Industrial. Né? Então, nós tivemos ali a mecanização, possibilitando a automação na produção, né? Fabril trazendo uma produção em escala em contraponto ao artesanato, né? Ali algo que era manual. E então é uma questão que sempre vem à tona, mas a gente tem que entender a inteligência artificial também como, a pergunta colocou, como uma ferramenta de eficiência. Então, vou citar aqui Igor, um colega que propôs agora uma utilização no serviço público de inteligência artificial louvável. Por exemplo, ele propôs a análise de recursos que seja feita pela inteligência artificial para validação de um servidor público e complementos. Ou seja, uma primeira análise da quantidade de recursos que ele receberia teria uma análise. É interessante como primeiro passo? Experimentalmente, eu acredito que sim, buscando uma possível eficiência. Agora, cabe a nós questionar até que ponto, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista dos riscos, como bem colocou o professor Juarez. Agora, ao mesmo tempo, considerar que a tecnologia, ao tempo que trouxe uma carteira de trabalho digital mais acessível, ela diminuiu a necessidade realmente do atendimento presencial, pelo que a gente viu ali no cálculo. 75% da Secretaria de Trabalho, do atendimento, era para carteira de trabalho, agora 2%. Reduziu a necessidade de pessoal? Sim. Pensar numa nova alocação para essas pessoas é interessante? Eu acredito que sim. Então, uma discussão que a gente tem que olhar sobre a ótica de resultados, né? Tanto para o cidadão como para o servidor público, mas com o foco na melhoria de vida para o cidadão. Acho que a outra pergunta que está com o professor Juarez também. Essa é a pergunta da Milena, você super conciso. Onde é que está a Milena? Milena, que ótima pergunta. A Milena pergunta como é que se faz, né, ela é da CGU, para enfrentar os lobbies dos fósseis e outros e fazer a transição para as políticas públicas sustentáveis, por exemplo, transição energética e agricultura sustentável. Eu vou me permitir aqui fazer 3 sugestões apenas para... Tá? Eu tenho trabalhado bastante, Milena, com como convencer negacionistas. É um assunto bem interessante. Estou estudando cientificamente isso. Isso faz parte do meu processo de canonização. É muito divertido, assim. Esses dias eu conversei, não vou, depois do almoço eu conto. Mas, objetivamente, tá? Primeiro ponto é desenvolver estratégias de negociação. Aqui há um autor que, para começar, assim, uma sugestão, né? Nós temos que trabalhar muito com negociação no setor público. Há um artigo meu, publicado, está aberto, está na rede, publicado na RDA, Revista de Direito Administrativo da FGV, chamado Direito Administrativo Não Adversarial. Ali fala das técnicas de negociação, a escola de Harvard de negociação, estuda William Ury. A AGU tem um trabalho, Márcio Geri, conhece a Márcia, né?
que fez um belíssimo trabalho uma época, eu ajudei um pouco lá na escola. E tal. Esse é o futuro do direito, né? E é o futuro da pessoa. Nós vamos explorar consenso. Como é que se faz isso? Não é simples, mas é técnica. Tá? Tem que ter técnica. E paciência faz parte da técnica, né? O Iruri vai falar, construir pontes douradas para o outro, né? Fazer o outro cair em si nunca de joelhos. Tem várias técnicas importantes. O segundo, a transição ecológica, Milena, é a única forma que eu vejo atualmente assim, efetiva com relação a certos públicos, sobretudo na área empresarial, é mostrar que ela é uma oportunidade. Falei aqui do data center verde, reparasse? Data center verde são bilhões. O Brasil tem trilhões de dólares disponíveis. Trilhões. Ontem eu vi que o Pará vai conseguir crédito de carbono de 1 bi. Isso não é nada. Quer dizer, não estou menosprezando, isso já vai ajudar muita gente, provavelmente, mas percebe? Então, oportunidade. Tem uma matriz energética inteiramente limpa, com predominância da solar, inclusive superando a própria hídrica, já superando a eólica. Isso tem uma oportunidade notável. E quando eu falo de oportunidade, falo também de lidar com um viés chamado aversão à perda. O ser humano valoriza a perda 2 vezes mais do que o ganho. Isso é Daniel Kahneman, isso é cientificamente falando, comprovado, tá? Todos nós somos assim, por razões evolucionárias. 2 vezes mais valoriza-se a perda do que o ganho. Então, o argumento com base em perda é também muito inteligente, tem que ser feito. O setor agrícola, que tu fazia essa pergunta, né? É só falar para eles assim, com muita calma sobre a regulação europeia anti-desmatamento. Eles vão entender rapidinho. E, ao mesmo tempo, vão entender que uma rastreabilidade é uma oportunidade brilhante. Então, trabalhar com as duas coisas, aversão à perda e oportunidade. E terceiro e último, essa vai chocar vocês. Eu acho que nós temos um tesouro escondido no Brasil, surpreendente. E não falo só do sol, que é o nosso, né, e outras possibilidades gigantescas. Nosso maior tesouro, apesar de tudo, somos nós mesmos, tá? Mas o tesouro surpreendente, sabe o que é, doutor Rivana? As nossas leis. Essa vocês não esperavam, né? Nós temos pérolas. Por exemplo, é saber interpretar. Eu, por muitos anos, dei aula no mestrado e doutorado de hermenêutica. Puxava, esse é o assunto que, né, um dos meus temas de predileção. Tem um livro chamado Interpretação Sistemática de Direito, que é o seguinte, no fundo, tudo é interpretação, né? A Lei 14.129 é uma lei 7, com uma boa interpretação, ela vai a 10. Agora, vejam, só com base no que eu falei hoje, mais um acréscimo. A lei da qualidade do ar, vamos cumprir a lei. Invoca a legalidade, aí a turma vem. Compliance, tá? Vem. Lei da qualidade do ar, resolução do CONAMA que eu citei. A própria lei do governo digital. Mas eu vou dar mais um exemplo, de 2024, só para ficar em 2024. Tesouros escondidos foram aprovados neste ano. Um ano difícil, né? Tumultuado, confuso. Não é? Não vou adjetivar mais, tá bom assim. Nós temos, neste ano, aliás, temos coisas de bioeconomia aprovadas, mas isso não veio ao caso. Lei de mudanças climáticas foi aprovada nesse ano. Em parte, teve aí uma influência da crise do Rio Grande do Sul. Soluções baseadas na natureza. Soluções baseadas na natureza. Por exemplo, cidade esponja está dentro da lei. Então, se nós nos dedicarmos a explorar o manancial, o tesouro oculto na legislação brasileira, notadamente na Constituição, mas não só, nós podemos trabalhar muitíssimo com o compliance jurídico e com gestão de riscos nesse aspecto, e favorecendo muito a transição ecológica. Ou se faz essa transição ecológica, ou a humanidade se torna inviável. Isto cada vez mais vai ficar nítido, as pessoas vão ficar asfixiadas por essa realidade. Todavia, apesar disso, num encontro, me convidaram para falar sobre riscos climáticos num encontro com bancos, e lá depois, né, a palestra repercutiu bem, teve uma boa avaliação de impactos.
A minha avaliação de impactos foi boa. Mas também tem algumas notas curiosas. Por exemplo, na hora do cafezinho, era muito interessante, né? O camarada, eu conversando com ele, eu achei de simpático, agradável e negacionista climático. Eu achei muito interessante. Normalmente eu dou o prefixo e saio do ar. Nesses casos eu vou devagarinho, assim, vou saindo de fininho. Mas nesse caso eu resolvi desenvolver as minhas técnicas, aquelas. E fiz o meu exercício diário, né? De enfrentar... Porque o negacionismo não é muito sério, não é, o ser humano nega. Eu vou dar um exemplo para encerrar, para Milena, de que, apesar de tudo, esse cidadão, por exemplo, tá, depois de uma conversa breve, né, eu passei para ele uns textos e tal, daqui a pouco podemos ter alguma surpresa agradável. Tá? Paciência é tudo. Agora, paciência com ciência. Né? Então, Milena, a transição terá de ser feita. E as carreiras de Estado têm um papel decisivo, porque o governo, infelizmente, os governos são voltados para o curto prazo. São como executivos, eles têm bônus de curto prazo. O bônus eleitoral é um bônus de curto prazo. Isso é uma tragédia mundial, porque isso gera um fenômeno chamado desconto hiperbólico do futuro. Né? Ou seja, uma preferência excessiva pelo presente. Todos nós sabemos disso. Por que eu valorizo tanto as carreiras de Estado? Já perceberam o motivo filosófico? É porque as carreiras de Estado nos colocam no horizonte intertemporal mais dilatado. E nos fazem ativar mais o córtex pré-frontal, que é essa partezinha do cérebro responsável pela representação do porvir. Então vocês têm um papel decisivo para essa transição ecológica. E, sobretudo, Milena, uma última palavra. Não perder a esperança. Se tu quiseres, eu posso te mandar 8 questões que eu li ontem, um estudo de Berkeley, 8 estratégias para não se estressar em época de eleição. Tem interesse? Te mando. Todos que quiserem, são 8 técnicas para não se estressar em época de eleição. Em São Paulo, principalmente. Eu queria agradecer aos 2 palestrantes aqui, né, hoje, o doutor Juarez, o doutor Felipe Cruz. Eu acho que talvez uma maneira de sintetizar aqui a fala dos dois, e principalmente essa resposta final do doutor Felipe também, trazendo a ideia da revolução industrial e pensar nessa revolução energética e, enfim, todos esses problemas. E eu vou querer visitar o Felipe lá para ver como é que está a questão dos carros voadores, viu, Felipe? Eu estou preocupadíssimo com isso. Eu acho que 2 coisas eu acho que a gente poderia pensar aqui, né? E principalmente somando que estamos na primavera, né? A primavera traz flores, as flores renovam, né? Mas é preciso também a gente cuidar da permanência do jardim, né? Então, quando a gente pensa, o professor Juarez trouxe, governo digital, eu gosto mais de Estado digital. Então, pensando nesse Estado digital e nesse desenvolvimento que está sendo feito, eu acho que o que precisa ter é que a gente avance, porque é preciso avançar, a Revolução Industrial mostrou isso, e estamos vivendo, então, essa nova revolução, mas que a gente avance sem deixar ninguém para trás. Né? Então, eu acho que essa é a responsabilidade de todos nós, enquanto servidores e servidores públicos, é que possamos pensar nesse avanço digital sem deixarmos ninguém para trás. E sem deixar ninguém atrás, sem deixar nenhum servidor e servidor, ou seja, de pensar naquela carreira, mas sem deixar, principalmente, todas as usuárias e usuários dos serviços, toda a população, que, afinal de contas, precisa estar nessa centralidade do pensar do desenvolvimento do Estado. Né? Então, assim, muito obrigada pelas intervenções também. Agora eu devolvo a palavra aí para o nosso cerimonialista. Não, desculpe, preciso entregar os certificados, já tinha esquecido disso. Por favor, Rodinei, venham aqui conosco também para fazer aqui essa entrega e esse registro final. Vamos saudar os nossos participantes com a salva de palmas. Nossos agradecimentos em nome do Fonacate.